Estamos de volta com Empresas S.A. e o nosso assunto agora é inadimplência. Ele é escritor e palestrante e adota como método nos assuntos que aborda a busca de um conhecimento específico para uma causa específica. Há 3 anos procura soluções para o aumento das inadimplências, calotes e estelionatos. E neste ano publicou o livro Quem Incendiou Minha Floresta, que aborda questões específicas sobre o assunto. Silvio Sintra, muito obrigada por estar conosco aqui no Empresas S.A. Obrigado também. Silvio, o título do seu livro já é uma pergunta. Por quê? Essa questão da inadimplência, calote e estelionato, eu a comparo como um grande incêndio totalmente descontrolado que vem destruindo os caixas de muitas empresas. E hoje, quando se fala em incêndio, há sempre uma pergunta: quem causou esse incêndio? E quando nós fazemos essa mesma pergunta para as questões da inadimplência, nós passamos a descobrir que alguém causou esse incêndio. Quem foi? Essa pergunta se volta tanto para o credor, que também tem responsabilidade nessa questão, como também para o crediarista. Então causa na mente deles uma reflexão: será que foi eu? Não está sendo eu? Ou será que foi aquele foguinho que eu deixei lá atrás, imaginando que não causaria esse grande incêndio? Por isso eu começo com uma pergunta. E o que te motivou a escrever esse livro? Porque o assunto é muito controverso, né? Inadimplência, calote, é um assunto muito complexo, principalmente para os empresários. Perfeito. O que te motivou? Tati, eu sempre sou uma pessoa empreendedora. E uma das características do empreendedor é arriscar o que tem e muito mais o que não tem em prol do seu empreendedorismo. E quando nós somos uma pessoa assim e arriscamos muito mais aquilo que não temos, a inadimplência muitas vezes nos acompanha. Mas um dia eu recebi um golpe em uma empresa minha e eu fiquei completamente falido. E eu senti o que muitos credores sentem quando contam em receber aquele crédito e não recebem. E desse dia em diante, como eu gosto de usar também um método de superação nos meus problemas, eu disse: vou reverter essa situação buscando um conhecimento específico para essa causa específica, de forma que possa ajudar tanto o empresário, o credor, como também o crediarista. Então eu comecei escrevendo esse livro, onde dá muitas dicas para os departamentos de crédito, para o empresário, para vendedores, para também o próprio crediarista, como pode se resolver esse problema. E como pode se resolver esse problema? Existem muitas perguntas que devem ser respondidas na resolução deste problema. Essas perguntas são respondidas por parte do crediarista, por parte do empresário, por parte de uma equipe toda da empresa, por parte do departamento de crédito. Quando você começa a averiguar o que causou a inadimplência, você começa a perceber que tem muitos culpados de todos os lados. Com isso, você tem que começar a responder essas perguntas. É aquilo que acontece, cada um fazendo a sua parte. E para resolver esse problema, eu consigo provar, na maioria dos casos, que 80% a culpa está em muitas empresas. Nas empresas? Nas empresas. Você me pergunta, mas nas empresas? Sim. Por que nas empresas? Conversando com muitos empresários e analisando a fórmula da concessão de crédito, os documentos comprobatórios de crédito utilizados, eu achei muitos empresários tudologistas, dá o crédito, faz as compras, faz o pagamento, é o recursos humanos. Eu encontrei muitos créditos em notinha, apenas com o nome da pessoa, seu endereço ou um telefone às vezes para cobrar. Muitos documentos mal preenchidos, como é o caso das promissórias. Cheque sendo recebido e ainda sendo escrito, invalidando um documento que é um meio de pagamento à vista, como um meio de pagamento em forma de crédito. Isso tudo, na hora que se gera um processo para execução de uma dívida, acaba não dando em nada. E o empresário, por não observar essas medidas, acaba sendo o maior responsável. Isso também acaba sendo o motivo de muita inadimplência? Esse é um dos motivos de muitas inadimplências.
E quais documentos? Você falou aí de recibos, de cheques, de notas promissórias. Quais são os documentos que os empresários podem se precaver contra a inadimplência? Na verdade, fica até muito difícil ele estabelecer um documento que seja o que mais dê garantia de receber aquela dívida. Porque isso depende muito de cidade em cidade, da cultura daquela cidade, da forma competitiva daquela cidade. Por exemplo, no interior, aonde eu andei muito, o documento número 1 de crédito é a notinha, a nota promissória. Nas grandes empresas do interior, e também vamos falar aqui da capital, já é o carnê. Cheque no interior não faz tanta diferença, porque lá todo mundo é conhecido. O ideal é que o próprio empresário estabeleça um método de conceder aquele crédito de forma que facilite para ele o recebimento. Porque o crediarista, ele olha muito o tipo de documento que assina. E é a responsabilidade dele com aquela dívida é dependente do tipo de documento que ele assina. Ou seja, se ele faz um contrato, ele quita. Se é um financiamento, tem prioridade. Se é uma notinha, ele que espere. Eu vou pagar primeiro o meu cheque que está entrando. Quais são os segmentos comerciais que lideram o ranking das inadimplências? O primeiro que eu constatei foi os supermercados e todos ligados ao gênero alimentício. Depois constatei todas as questões de autopeças e segmentos ligados à linha automotiva. Depois vem farmácias. Quarto lugar eu encontrei empresas de vestuários e cuidados pessoais. E depois as empresas de móveis, eletrodomésticos, essas empresas que vendem parceladas acima de 10 vezes, essas são as que estão liderando aqui no Tocantins e não está também tão diferente do Brasil ao ranking das inadimplências. Existe diferença entre inadimplente, caloteiro e estelionatário? Muitas. Eu classifiquei o inadimplente em duas categorias, o inadimplente tipo A e o inadimplente tipo B. Os empresários, quando estão nervosos, não estão recebendo a sua dívida, ele trata todo mundo, às vezes, como caloteiro, ou chama todo mundo de estelionatário, e deve ter muito cuidado com isso, porque você pode ofender um crediarista que não se enquadra em um título desse. O inadimplente tipo A é aquele que, muitas vezes, não espera você ir cobrá-lo. Ele já se manifesta e diz, olha, eu vou atrasar, aconteceu alguma coisa. E se ele tem algum bem que ele possa abrir mão para pagar a sua dívida, ele não tem dificuldade de abrir mão desse bem. E ele procura pagar o mais rápido possível, ele zela pelo seu crédito. Foi, às vezes, uma questão de lapso, o inadimplente tipo A. O B, já aquele mais tranquilo. Ele não abre mão de nenhum bem, não espera que ele vai vender carro, só que você estiver pressionando ele para poder ele pagar. E ele não vende bens, não abre mão de bens para poder pagar a dívida. Ele não se preocupa muito com o nome dele. Aí vai para os órgãos de proteção ao crédito, depois eu vou lá e tiro. E geralmente ele espera você ir atrás dele. E depois ele fala, esqueci. Na verdade ninguém esquece de pagar a dívida. Já o caloteiro são pessoas que compram com a intenção de não pagar. Ele sabe que ele não tem condição de adquirir aquela dívida. Mas ele, por algum motivo, vai lá e adquire um bem. E geralmente essas pessoas, quando são cobradas, é quem reage com ameaças, reage com agressividade e assim por diante. E o estelionatário, é claro, são pessoas que usam de um meio fraudulento, como um cheque falso, como um cartão clonado, para o enriquecimento ilícito de si mesmo ou de outrem. Então há essas diferenças entre o inadimplente, o caloteiro e o estelionatário. E há 3 anos já, né, mais ou menos, que você procura soluções para esses 3 tipos de, não saberia nem como chamar, para a inadimplência, para o calote e para o estelionato. Você já conseguiu chegar a alguma solução? Tati, a alternativa mais ideal necessitaria de um consenso entre todos os credores na ideia de que em inadimplência não há concorrência. Porque concorrer para vender seus produtos, tudo bem. Agora, concorrer para ver quem vai ter mais inadimplência do que o outro é inadmissível. E é isso que está acontecendo no Tocantins e, consequentemente, no Brasil. E a forma ideal seria que a volta
das referências comerciais, ou seja, o compartilhamento de referências comerciais que está em extinção há muito tempo. Muitos empresários não estão dando essas referências porque estão com medo de perder o cliente. E esquece que no mundo globalizado não existe mais essa de meu cliente fixo, é um cliente temporário, porque ele se tornou cliente do mundo globalizado, ou seja, da lei da vantagem. Ele só vai ficar com você enquanto você oferecer vantagem para ele. Enquanto ele não vê vantagem, ele parte para outro. E eu criei um sistema chamado SG3, Gestão de Crédito, Cobrança e Transações Financeiras, que interliga todas as empresas para intercambiarem referências comerciais online. Nisso, se um caloteiro tentar dar um calote na sua empresa e você está ligado online, informar que concedeu aquele crédito, é claro, seguindo o Código de Defesa do Consumidor, avisando aquele crediarista antes, aquela informação é compartilhada dentro do sistema. Se ele vai para outra empresa e tenta aplicar o mesmo golpe, ele já começa a ser freado pelo próprio sistema, pelos próprios empresários que se tornam analistas de crédito. Então essa é a única forma até agora encontrada que poderia se dizer eficaz para reduzir em torno de 80% a inadimplência em muitas empresas. Interligar todas as empresas que hoje estão cada um por si e Deus por todos. Então, só para a gente finalizar, esse também seria o seu conselho, compartilhar as informações? Seria, porque essas informações não estão sendo compartilhadas e o inadimplente, o caloteiro, o estelionatário está crescendo muito em cima disso. Eu encontrei pessoas que são os mesmos devedores de várias empresas por onde eu passei. Como não há esse intercâmbio, ele faz uma conta aqui, deixa de pagar, vai no outro empresário ali, ele concede o crédito porque não tem informações anteriores e assim ele vai se endividando. Consequentemente, ele não volta mais para pagar a sua dívida. Ele prefere começar de novo, porque ele sempre está encontrando quem lhe conceda crédito. Por quê? Todo mundo está louco para vender, para sobreviver. Silvio, muito obrigado pelas suas informações, por compartilhar aqui conosco tudo isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer mandar o seu comentário, escreve para a gente, contato@empresassa.com.br ou siga-nos no Twitter, www.twitter.com/empresassa. Eu gostaria de lembrar que no site www.empresassa.com.br, além dos vídeos e entrevistas exibidos aqui na Rede Jovem, você encontra matérias e artigos exclusivos escritos por especialistas. Então acesse e navegue à vontade. No próximo bloco, vamos dar dicas de negócios para você que quer ser seu próprio patrão. Até já!